Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a amada igreja capaz do Senhor essa noite. Amém, meus irmãos. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso nas nossas vidas, irmãos. Antes de agradecer aqui a oportunidade, desde já eu já convido a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor nessa noite em Tito, carta a Tito, capítulo 2. Carta a Tito, capítulo 2, irmãos. Tito, os irmãos vão lá para o Novo Testamento. Novo Testamento, os irmãos vão achar ali Filipenses, os irmãos vão achar ali Colossenses, os irmãos vão achar Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo e depois Tito. Quase no finalzinho da Bíblia, meus irmãos. Tito, capítulo 2. Carta a Tito, capítulo 2. E desde já agradecendo a Deus, por mais um culto abençoado, onde Deus já tem falado aqui, através das oportunidades, através dos louvores também. Deus tem falado de uma forma maravilhosa e nós cremos que não vai ser diferente aqui na palavra, irmãos, porque a prioridade de Deus para as nossas vidas é a palavra dele, Não existiria louvor sem a palavra, não existiria oração sem a palavra, não existiria nada sem a palavra, porque Jesus disse que ele é a palavra e Jesus é eterno, então a palavra de Deus é eterna também. Tito capítulo 2, os irmãos acharam Tito? Glória a Deus. Quem não achou, diga, espere mais um pouquinho, pastor. Amém. Missionária Tereza já está até achando para os outros agora. Já achou para ela? Tito, capítulo 2. Quando os irmãos acharem capítulo 2, aí eu falo o versículo. Carta a Tito, capítulo 2. E o versículo, irmãos, versículo 11. Tito, capítulo 2. Versículo 11, nós vamos ler do 11 até o 15, que desde já Deus abençoe a vida de cada irmão, que se fez presente aqui nessa noite, e os irmãos também que vão ouvir depois, pelo YouTube, pela internet, pelas redes sociais, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, para a glória e para a honra do seu nome, do nome do Senhor. E agradecendo mais uma porta que se abriu também, agora nas ondas sonoras também, para a glória e honra do Senhor, irmãos. Tito capítulo 2, versículo 11, todos acharam, A palavra do Senhor vai dizer assim, porque a graça de Deus se há manifestado para oferecer salvação a todos os homens, ensinando-nos que ao renunciarmos à impiedade e aos desejos mundanos, viveremos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo, foi falado isso aqui hoje, Olha só, que se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda a maldade e purificar para si um povo de sua propriedade, zeloso de boas obras. Fala disso, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos já podem sentar, dando sempre glória a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre em todas as nossas vidas. Os irmãos podem desocupar suas mãos, aplaudir a palavra do Senhor, porque quando nós aplaudimos a palavra do Senhor, Deus, Ele nos abençoa, irmãos, porque a palavra dEle é fiel e verdadeira nas nossas vidas. Irmãos, essa carta foi endereçada a Tito. Tito era um dos filhos na fé do apóstolo Paulo. Tito, ele recebeu uma missão de pastorear a igreja de Creta. É bom os irmãos atentar a isso. Ele recebeu uma missão de pastorear a igreja de Creta. Eu acho interessante no versículo 15 aqui, que no versículo 15 tem uma missão que é dada a todos os pastores, pregadores, missionários, liderança. Olha só no versículo 15, diz assim, fala disso, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Aqui nós já aprendemos uma coisa. Nós aprendemos que como igreja nós nunca podemos desprezar o enviado de Deus, irmãos. Nós nunca podemos desprezar um homem e uma mulher de Deus que são enviados pelo próprio Deus para exortar, para repreender, para pregar a palavra a todos nós. A Bíblia fala, que quando nós honramos os profetas, a Bíblia fala que nós somos também abençoados e honrados
também. Então, irmãos, Tito ele recebeu essa missão de pastorear, e eu acho uma coisa muito interessante, porque voltando lá no capítulo 1, os irmãos aí acompanham, viu, irmãos? Não fechem as Bíblias. Lá no capítulo 1 de Tito, versículo 5, acompanhe comigo. Olha só o que vai dizer. Tito, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, ó: por esta causa te deixei em Creta. Aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. Ele enviou Tito lá para Creta. Então ele disse assim, ó: por esta causa te deixei em Creta, para que acabasses de pôr em ordem as coisas que ainda restam e constituístes presbíteros em cada cidade, como eu te mandei. Olha a missão do pastor, né? A missão do pastor, irmãos, inclui isso também, ó: colocar as coisas em ordem. Olha o que o apóstolo Paulo falou: te enviei para que você possa colocar as coisas em ordem e constituir presbíteros. Então, uma das missões do pastor é essa também: colocar as coisas de Deus em ordem e constituir presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, missionárias. Irmãos, o pastor ele tem essa missão e essa autoridade. Então note que Tito ele recebeu essa autoridade. Só que eu não quero focar nisso. Eu creio que esse ensino, se a gente prestar bastante atenção, é um ensino bem edificante, irmãos. Eu estava estudando essa palavra e falei: Senhor, esse é um ensino maravilhoso. Esse é um ensino edificante. Porque, irmãos, eu tenho plena consciência do chamado que Deus me deu. O chamado que Deus me deu foi para ensinar através da palavra, né? E eu entendo uma coisa, irmãos: tem uns que pregam ensinando e outros ensinam pregando, né? Cada um de uma maneira, e tem aqueles que fazem as duas coisas também. Depende do chamado de cada um. Mas eu entendo, irmãos, que o meu chamado, sim, o que Deus mais tem me capacitado, eu entendo que é para ensinar de uma maneira que as pessoas possam entender. Não complicar, mas simplificar a palavra do Senhor para que a gente entenda, não desviando da doutrina, não desviando da palavra verdadeira. Então esse ensino é um ensino edificante, e eu não quero focar muito nessa missão de Tito pastorear. O que eu quero focar, o título dessa mensagem de hoje é 4 propósitos da graça. Olha só, irmãos, 4 propósitos da graça. E esses 4 propósitos da graça, nós vamos aprender nesses versículos que nós lemos. Mas primeiramente, nós temos que entender o que é graça. Porque sempre nós ouvimos falar que graça é um dom gratuito e imerecido de Deus, né? É um presente de Deus. Isso é verdade. A graça é um dom gratuito e imerecido de Deus. Mas ela não é apenas isso. Nós vamos aprender que graça é também um poder sobrenatural que Deus nos dá. Você acredita que você tem um poder sobrenatural que Deus te deu? Quando você recebeu Jesus Cristo? Quantas vezes, né, nós precisamos fazer algo, ou estamos passando por uma situação difícil, aí nós falamos assim: Senhor, me dê graça. Deus, me dê graça. A graça é esse poder que Deus nos dá. Hoje mesmo eu pedi graça para Deus. Vim aqui na igreja com o nosso irmão Jesuíno, e eu vi que aqui na igreja, irmãos, com a intenção só de ajustar a câmera, né, configurar a câmera que estava desconfigurada. Mas aí quando eu entrei lá no banheiro, eu me lembrei da torneira que estava estragada. Diaconisa Osmarina. Me lembrei da torneira. Eu falei: meu Deus, estava esquecendo essa semana. E quando eu olhei para baixo, estava lá o balde cheio de água, que a torneira estava pingando. Torneira pingando, né, e o cano ali também pingando. Já estava um balde cheio de água, a vasilha cheia de água e a pia pingando também. Eu falei: meu Deus. Porque eu estava com a intenção de ir rapidinho e já voltar para casa para almoçar, né, irmãos? Aí eu já pedi para Deus: Deus, me dê graça. Aí começamos a arrumar ali, eu vi que eu tinha que comprar alguma coisa. Falei: Senhor, domingo geralmente está tudo fechado, mas me dê graça, Senhor, para me achar alguma coisa aberta. Cheguei ali e achei aberto, irmãos. Comprei as coisas, voltei correndo, e quando eu voltei, eu falei: não gosto de mexer muito em torneira da pia do banheiro, que eu sei como é que é. Mas quando eu comecei ali a mexer, já começou a dar alguns problemas. E aí, quando eu fui ali mexer no registro, cadê que o registro abria água? Fechei a água, na hora de abrir, cadê que abria? Aí novamente eu pedi: Senhor, me dê graça. Ainda bem que eu já tinha estudado a palavra. Então, irmãos, graça, nós vamos precisar da graça em toda a nossa trajetória. Então, dos 4 objetivos da graça, dos 4 propósitos da graça, eu vou falar do primeiro. Qual o primeiro propósito da graça, segundo essa palavra nos ensina? O primeiro propósito da graça é nos salvar. Agora, irmãos, um conceito de graça também que eu quero trazer, para os irmãos ficarem bastante atentos, é que graça, na teologia,
Graça consiste num dom sobrenatural concedido por Deus como meio de salvação. Um dom sobrenatural concedido por Deus como meio de salvação. Nós precisamos da graça para desenvolver a nossa salvação. A palavra de Deus vai dizer, desenvolvei a vossa salvação, ou operai a vossa salvação com temor e tremor. Então veja, irmãos, que nós temos a nossa responsabilidade também. É um presente que nós recebemos, mas nós temos uma responsabilidade com esse presente. Agora você imagine uma coisa. Imagine você recebendo de uma pessoa o presente que você mais deseja neste mundo. Imagine uma coisa assim que você mais sonha neste mundo, uma coisa que você mais deseja neste mundo. Aí chega uma pessoa ali e te dá esse presente que você tanto quer. Você vai desprezar esse presente, irmãos? Você vai desvalorizar esse presente? Você vai jogar esse presente fora? Ou você vai ser ingrato com a pessoa que te presenteou? Não, né, irmãos? A graça também é assim. A graça funciona dessa maneira. A graça nos salva. Mas quando nós somos salvos, nós somos tão gratos a Deus que nós queremos valorizar esse presente. Não é retribuir, porque por mais que a gente faça nessa terra, nós nunca vamos conseguir retribuir. Mas nós vamos querer valorizar isso. E a maneira de valorizar é não entristecer aquele que nos deu o presente. Se alguém nos dá um presente nessa terra, nós não vamos querer entristecer essa pessoa, né? Nós vamos ser gratos a ela. É assim com Deus também. Então a maneira de valorizar esse presente é não entristecendo o Espírito Santo. E no cristianismo, graça é o dom gratuito de Deus ao homem no encontro transformante em que a criatura humana é restaurada. A graça é um encontro que nós temos com Deus e esse encontro ele é transformador. Ele nos transforma. Vamos aprender muito sobre isso no estudo bíblico. Estava estudando a revista de terça-feira, irmãos, e vamos aprender coisas maravilhosas. Então a graça também ela nos transforma. Agora, dos 4 propósitos da graça, qual o primeiro propósito, irmãos? Nos salvar. Vamos lá no versículo 11? Versículo 11, acompanhe comigo. Tito, capítulo 2, versículo 11, que nós começamos a ler aqui. Porque a graça de Deus se há manifestado para oferecer salvação a todos os homens. Oferecer o quê? Salvação a todos os homens. Agora, uma coisa nós precisamos entender. Quando nós lemos aqui salvação a todos os homens, significa que todos os homens serão salvos? Não, né? Nós estamos aprendendo aqui no estudo bíblico, irmãos, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós estamos aprendendo a interpretar a Bíblia aqui nos estudos bíblicos, né? Então, uma das regras da interpretação é essa, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aqui fala que a graça vem para trazer salvação a todos os homens. Mas se a gente for lá para João, capítulo 1, versículo 12, e versículo 11 e 12, aí vai dizer assim, Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, esse todos aqui, nós entendemos, é todos aqueles que recebem Jesus e todos aqueles que creem no nome de Jesus, irmãos. A graça tem o poder de salvar toda a humanidade, mas é necessário a humanidade crer e receber Jesus como único, verdadeiro e suficiente Salvador. Então, em primeiro lugar, o primeiro propósito é nos trazer salvação. Agora, às vezes, irmãos, eu já me parei para pensar, do que Deus nos salva? Aí parece uma resposta bem óbvia, né? Claro que é do pecado, pastor. É, do pecado. Do que Deus nos salva. Mas, irmão, se a gente for analisar mais a fundo, Deus, ele nos salva de nós mesmos. Sabe, irmãos? Das nossas escolhas erradas. Muitas vezes do nosso próprio entendimento, quando nós queremos apoiar no nosso próprio entendimento, Deus, ele nos salva. Deus, ele nos salva das nossas vontades mundanas, carnais. Deus nos salva de tudo isso. Deus, ele nos salva da nossa cegueira espiritual. Deus, ele nos salva das nossas escolhas erradas. Então, Deus, ele nos salva de nós mesmos. Porque o diabo está aí para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz um negócio interessante, lá em Tiago 1, versículo 13. A Bíblia diz, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta e nem pode ser tentado pelo mal. Pelo contrário, o homem é tentado pelas suas próprias cobiças. Da cobiça dá a luz ao pecado. A cobiça, né, quando concebida, dá a luz ao pecado e o pecado gera a morte. Então note que o Satanás ele trabalha com a matéria-prima que já está dentro de nós quando o pecado entrou no mundo.
Ele trabalha com isso que já está dentro de nós, a cobiça, né? Então, Deus, ele nos salva de nós mesmos, né? Das nossas escolhas erradas. Eu estava pensando no louvor, até falei com a minha esposa, eu estava pensando no louvor, depois que eu estudei essa palavra, eu me lembrei de um louvor. Este louvor diz assim, ó, liberta-me de mim. É forte, né, irmãos? Então, liberta-me de mim. Nós precisamos de libertação de nós mesmos, do homem interior que foi contaminado pelo pecado, né? Por causa de um homem, o pecado atingiu toda a humanidade. E aí, quando eu estava me lembrando dessa letra, aí quando eu estava ali vindo, ali buscando a missionária Tereza e o evangelista Antônio, aí começou ali, quando eu boto ali nos louvores, né, no YouTube, aí o YouTube mesmo fica escolhendo ali as músicas, né? Não é eu que escolho. Aí a música que escolheu qual foi? Liberta-me de mim. Eu falei, olha, Nilma, como Deus fala. Eu estava justamente pensando nessa letra. Então, irmãos, a graça, ela veio para nos salvar. E nos salvar da nossa escolha errada, nos salvar do pecado. Primeira coisa, primeiro propósito é esse, nos salvar. E o segundo propósito da graça, qual é? Segundo propósito da graça, ela nos ensina a viver em santidade e piedade. Segundo propósito da graça, nos ensinar a viver em santidade e piedade. Porque às vezes, irmãos, está sendo até ensinado isso hoje em dia. Às vezes, nós seres humanos, nós entendemos errado. Às vezes nós entendemos assim, eu sou salvo pela graça, então eu posso viver a vida que eu quiser, eu sou salvo pela graça mesmo. Eu sou salvo pela graça, eu posso viver de qualquer maneira e no final vai dar tudo certo. Deus é amor, Deus é lindo, Deus é graça, então eu posso viver a vida que eu quero e vou ser salvo pela graça. Mas, irmãos, isso é um pensamento errado. Isso é um pensamento contaminado, isso é um pensamento que não vem das Escrituras Sagradas. Porque nós vamos aprender aqui que a graça nos ensina a renunciar ao pecado. Vamos lá para o versículo 12, para nós aprendermos aqui, ó. Versículo 12. Primeira coisa que a graça faz, nos salvar. E a segunda coisa que a graça faz, nos ensinar. Olha só, versículo 12. Ensinando-nos que ao renunciarmos à impiedade e aos desejos mundanos, viveremos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então essa é a capacitação. Esse é o poder da graça. Primeiro ela nos salva, e aqui nós vamos aprender também sobre os 3 processos da salvação. Primeiro processo, irmãos, quando nós recebemos a salvação, é o processo da justificação. Lá em Romanos capítulo 5, vai dizer assim, ó, justificados, pois pela fé, agora temos paz com Deus. Então, pastor William, como é que é isso? Agora nós temos paz com Deus? Porque, irmãos, a palavra de Deus nos considera, né, quando nós estamos no mundão sem receber Jesus, a palavra de Deus nos considera inimigos de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala, aquele que constitui amizade com o mundo, constitui inimizade com Deus. Pois todo aquele que se fizer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, se a gente quiser amizade com esse sistema mundano que existe aí, nós estamos nos autodeclarando inimigos de Deus. Só que a palavra de Deus fala, agora, pois, justificados pela fé, agora temos paz com Deus. Temos que agradecer, irmãos, porque agora nós temos paz com o nosso Criador. O nosso Criador não está irado conosco, irmãos. Nosso Criador nos ama, nós temos paz com Ele. Por isso que nós podemos todos os dias colocar os nossos joelhos no chão e pedir o socorro dEle, porque agora Ele nos declarou como filhos. Então a graça, além de nos salvar, ela nos ensina. O primeiro processo é o da justificação, que nós podemos chamar também de conversão, né? Então nós podemos dizer o seguinte, a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Quem não se lembra aquele povo de Israel, né? Aquele povo de Israel, para Deus foi fácil tirar aquele povo ali de Israel. Deus mandou ali as 10 pragas, enviou Moisés e Deus tirou aquele povo de Israel, não, do Egito, né, irmãos? Me corrija, viu, irmãos, quando eu errar. Então, para Deus foi fácil tirar aquele povo do Egito, povo de Israel do Egito. Mas, irmãos, o que não foi fácil para Deus foi tirar o Egito do povo. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito continuou dentro do povo. Quando aquele povo estava ali passando pelo deserto, passando por provações, o povo começou a sentir saudade do Egito. O povo começou a sentir saudade das comidas do Egito. O povo falou, nós aqui comendo esse pão vil, esse pão maldito, é alguma tradução, né, que vai dizer, nós comendo assim, aqui esse pão maldito, e lá no Egito a gente comia carne, comia repolho, comia pepino. Eu confesso que eu nunca entendi direito, o povo sentia saudade de pepino e de repolho, mas a palavra de Deus diz isso, né, irmãos? E o povo sentindo falta da carne,
Então, às vezes acontece isso também, irmãos. Às vezes, o ser humano ele vai para a presença do Senhor, mas começa a sentir saudade das coisas do mundo, começa a sentir saudade dos prazeres do mundo, começa a sentir saudade da vida que levava no mundo, e às vezes pensa, né, que no mundo era melhor, porque esse é o engano de Satanás, né? E quantos não retrocedem para o mundo, né? Quantos não desistem de estar na presença de Deus e vai curtir a vida adoidado? Nós temos o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo pediu a herança dele ali, né? Saiu da casa do pai, mas acabou comendo ração de porco. Acabou comendo comida de porco. No mundo, às vezes, nós podemos até ter a falsa impressão que vamos comer bem, irmãos, mas a Bíblia fala espiritualmente que nós vamos acabar comendo a lavagem dos porcos, né? As bolotas de Satanás. Então, meus irmãos, a justificação, a conversão, Deus, ele tira o cristão do mundo. Mas aí vem o outro processo, que é a santificação, onde Deus vai tirar o mundo de dentro do cristão. Esse processo, irmãos, não é um processo que vai ser assim rápido, é um processo demorado. Porque nós podemos dizer que a santificação, ao mesmo tempo, é um processo instantâneo, porque Deus nos separa, e aí nós somos considerados santos, santos de separados, não perfeitos. Mas também é um processo progressivo. É um processo instantâneo e um processo progressivo. É o processo da santificação. Eu gosto muito daquela comparação que eu sempre trago aqui para os estudos bíblicos também, a comparação, né, de cada dia Deus ele vai tirando um carrapicho. Então imagine, quando nós vamos para o meio do mato. Nós vamos para o meio do mato, aí a gente começa a se encher daqueles carrapichos, né? Tem uns que é umas bolinhas, outros é mais compridinho assim. Mas quando a gente sai do meio do mato, a gente está cheio de carrapicho. Irmãos, e a gente consegue tirar de uma vez? Consegue não, né? Por mais que a gente tenta tirar vários de uma vez, a gente não consegue tirar todos de uma vez. Então a santificação também é assim, um carrapicho de cada vez. Tem uns que saem com facilidade, tem outros que demoram mais a sair. Na nossa vida também é assim. Tem coisas que nós nos libertamos com mais facilidade, tem outros que vai demorar mais. Às vezes você vai tirar um carrapicho, ele está tão grudado que sai até sangue. Então a Bíblia fala, vocês ainda não lutaram até o sangue contra o pecado. Então o processo de santificação é como se fosse também um carrapicho a cada dia. Os irmãos já tomaram, né, água no filtro de barro? Já tomaram, né? Já tomaram água no filtro de barro novo? Ou só tomaram no velho? Já tomaram no novo? No novo, quando você toma ali aquela primeira água, tomou, Maria Alice? Já tomou? Ainda não? No novo, quando você toma ali aquela primeira água, aquela água ainda está com gosto de barro, não é verdade? Ainda está com gosto de barro. Mas à medida que a água vai entrando ali, que a água vai sendo introduzida, ali, irmãos, aí vai limpando a vela, vai tirando toda a sujeira, vai tirando toda a lama, aí chega um momento que você nem sente mais o gosto da água, né, de barro. Esse é o processo de santificação também, irmãos. A água simboliza a palavra. À medida que a palavra vai sendo introduzida dentro de nós, ela vai nos lavando por dentro. Cada vez que ela vai sendo introduzida, ela vai nos lavando por dentro, irmãos. Então aquela sujeira, aquela lama que a gente trazia do mundão, vai chegar um momento que as nossas vestes vão estar mais alvas que a neve. Este é, a palavra de Deus chama lá em Pedro, né, a lavagem regeneradora. É o processo de santificação. Então nós precisamos da graça para aprender, que a graça nos ensina também. Então note que é um poder também, né? Agora, como é que a graça nos ensina, irmãos? A graça nos ensina através da palavra, né? Então, essa questão da pessoa dizer assim, a pessoa está enganando ela mesma. Pensar, não, eu sou salvo pela graça, o que importa é o final de tudo, né? No final eu me arrependo, eu vou curtir a vida mais um pouquinho aqui, e no final eu me arrependo. Os irmãos acreditam que uma vez uma vida me falou isso, irmãos? Uma vida me falou. Porque sempre quando morre alguém assim, né, que fica aquela dúvida, né, que as pessoas ficam, será que foi salvo, será que não foi salvo, porque a salvação só pertence a Deus, só a Ele cabe dizer, né, mas fica ali uma discussão, foi salvo, não foi salvo, foi salvo ou não foi salvo. Aí, né, uma vida certa vez falou, mas se a pessoa se arrependeu no final? Fala, é claro que se arrependeu no final, né, com verdade, um arrependimento verdadeiro, sim, é salvo. Mas irmãos, por que deixar se arrepender lá no final, sendo que nós podemos nos arrepender agora? Então, às vezes as pessoas estão postergando isso aí, né? Então, meus irmãos, essa lavagem regeneradora, esse processo, como é um processo lento, quanto antes nós tomarmos posse desse processo, melhor ainda. Porque a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia vai dizer,
que nós fomos salvos quando nós éramos, Deus nos amou, quando nós éramos ainda pecadores. Então, se alguém tem esse pensamento, não, eu sou salvo pela graça, eu posso viver de qualquer jeito, aí nós vamos lá para Romanos. Deixa marcado aí em Tito, viu, irmãos? Deixa marcado aí em Tito e vamos lá para Romanos, capítulo 6, irmãos. Volte um pouquinho aí e nós vamos lá para Romanos, capítulo 6. Porque o apóstolo Paulo ensinou isso. O apóstolo Paulo falou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas tinha pessoas que chegavam ali para ele e faziam pergunta, então eu posso pecar cada vez mais para que a graça superabunde cada vez mais na minha vida? Aí o apóstolo Paulo respondeu, capítulo 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha, irmãos, que diremos, pois? Pedro colocou aqui, deixa eu ler aqui também. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então eu vou permanecer no pecado para que a graça de Deus possa se multiplicar cada vez mais na minha vida? Aí a própria palavra de Deus responde aqui, de maneira alguma, ou seja, de modo nenhum, de jeito nenhum, o apóstolo Paulo estava falando, de maneira alguma, nós, os que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? É uma pergunta forte, né? Como é que eu vou andar no pecado? Se nós morremos no pecado, como é que nós vamos viver ainda nele? Nós estamos mortos para o pecado e vivos para a justiça de Deus, irmãos. Então o normal, o natural do cristão é um aperfeiçoamento. Não é ficar cada vez pior, é cada vez ser aperfeiçoado na presença de Deus. E é importante dizer, irmãos, que Deus, ele não dá uma melhorada na gente. Não é que ele dá uma melhorada. Vou fazer o pastor William melhor. Não, irmãos, ele não me melhora. Na verdade, Deus, ele nos transforma em novas criaturas. Não é a reformazinha que ele faz, não, irmãos. Ele nos transforma em uma criatura nova. Ele nos dá um novo nascimento. Então não existe isso, irmãos. Porque se eu aproveitar a graça para andar da maneira que eu quero, na verdade isso não é mais graça, isso é uma desgraça. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então a graça nos ensina que nós temos que renunciar toda impiedade. Vamos voltar lá para Tito, os irmãos marcaram aí. Então a graça nos ensina no versículo 12, que nós vamos renunciar toda impiedade. Impiedade são os pecados, né? As coisas erradas deste mundão. E nós vamos renunciar também aos desejos mundanos. E viveremos neste presente século sóbria, justa e piamente. Viver de uma maneira sóbria, né? É viver de uma maneira atenta, uma maneira vigilante, irmãos. Estar atento a tudo o que acontece. Viver de uma maneira justa também, praticar a justiça. Sermos pessoas honestas, pessoas que querem o bem, que desejam o bem e que praticam o bem também, de uma maneira justa. E aqui fala de viver de uma maneira piedosa também. Viver de uma maneira piedosa não é só nós pensarmos só em nós, né? É nós pensarmos no nosso próximo também, ter a piedade, sermos misericordiosos. Então, o segundo propósito da graça é nos ensinar a viver em santidade e viver uma vida piedosa. Terceiro propósito da graça. Irmãos, antes eu ia lá para Paz e Vida, né? Eu ia para aquela igreja Paz e Vida. Aí eu gostava muito desse tipo de pregação. Pregação que era separada assim por tópicos. Aí sabe o que eu fazia quando eu ia para lá? Eu já levava meu caderninho. Quando eu levava meu caderninho, eu começava a anotar tudo. Primeiro tópico eu já anotava. Segundo tópico, anotava de novo. E os versículos, anotava os versículos tudo, irmãos. Quando viu que não, eu tinha aprendido tanta coisa já da palavra do Senhor. Então é isso, irmãos. Quando nós realmente nos interessamos, nós vamos aprender tantas coisas maravilhosas. Então, terceiro propósito da graça, nos ajuda a perseverar até o fim. Vou repetir, nos ajuda a perseverar até o fim. Então, o terceiro propósito da graça é nos ajudar, irmãos, nessa caminhada. Pastor, onde está isso? Lá no versículo 13. Vamos ler o versículo 13, O que a graça faz também, Aguardando a bem-aventurada esperança e a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança. Então a graça nos ensina, nos ajuda também a aguardar a esperança, a aguardar a vinda de Jesus. Porque, irmãos, os dias são maus. A situação é cada vez mais difícil, né? A gente liga a televisão, é aumento de combustível, é aumento disso, é aumento de comida, aumento daquilo, é violência, as pessoas cada vez mais praticando aí atrocidades. Hoje em dia, até para ajudar
é complicado, né? Até para ajudar a gente tem que pedir ali uma direção, um discernimento, porque tem muitos ali, irmãos, se fazendo de coitadinhos, de necessitados, para enganar o povo de Deus. O povo de Deus também, que não pode escandalizar o nome de Deus, muitas vezes também trazendo escândalo, né? Então nós temos que ter cuidado. Acho que os irmãos estão acompanhando aí nas redes sociais, né? A história da missionária lá e do morador de rua. Uma história assim, né, irmãos, que nos impressiona. Mas até para ajudar hoje em dia nós temos que ter cuidado. Porque muitos vão chegar como aproveitadores da igreja. Muitos vão chegar ali, irmãos, com a sua esperteza do mundo aí e vão querer enganar o povo de Deus, fazer o povo de Deus cair e tropeçar. Então nós temos que ter cuidado. E muitos que se dizem povo de Deus, irmãos, não estão dando testemunho nenhum, envergonhando o evangelho. Então a graça, ela nos ajuda, irmãos, neste mundo que anda tão mal, tão esquisito, tão estranho. A graça nos ajuda a perseverar. A graça nos ajuda nos momentos difíceis. Porque vamos falar a verdade, irmãos, tem dia que a gente está assim, fala, meu Deus do céu, hoje o dia está difícil. Hoje o dia está duro, Senhor. Hoje está acontecendo uma luta na minha vida. Eu vou dar até um pequeno testemunho no finalzinho aqui para os irmãos, que os irmãos vão entender. Então a graça, ela vai nos ajudar a perseverar até o fim. Então note que a graça é esse poder sobrenatural que nós precisamos. Porque sem a graça, irmãos, nós não conseguiremos nos manter de pé. E quais são os meios de graça que podem nos ajudar a manter de pé? Oração, jejum, palavra, comunhão, frequentar os cultos. Tudo isso, irmãos, tudo isso são coisas que nos ajudam a nos manter de pé. A oração é algo maravilhoso, né? A oração é algo que nos fortalece a cada dia também. E às vezes nós falamos, pastor, mas eu estou sem vontade de orar. Ore sem vontade mesmo. Porque muitas vezes nós estamos sem vontade justamente porque nós não estamos orando. Porque quando a gente ora, Deus opera em nós, tanto querer quanto efetuar. A oração é algo interessante. Certa vez eu ouvi uma missionária falando assim, ó, Deus me dê tempo para orar, Deus me dê tempo para orar, Deus, eu estou sem tempo, me dê tempo para orar. Aí sabe o que Deus respondeu para ela? Falou, não peça tempo, peça disposição. Porque se você tiver disposição, você sempre vai arrumar tempo para orar. Então Deus é tão maravilhoso, irmãos, que deu 24 horas para cada um, né? Cada um de nós temos 24 horas. Então o que nós temos que pedir para Deus é disposição para orar, pregar a palavra, jejuar. Esses dias Deus tem falado aqui neste ministério a importância do jejum. Foi interessante que foi na quinta-feira, Deus usou a missionária Neide, né, para falar de jejum. Aí quando foi na sexta-feira, o primeiro vídeo que apareceu lá no meu celular no YouTube, né, que eu ouço muitas pregações, mas o primeiro vídeo que apareceu no meu YouTube lá foi o poder sobrenatural do jejum. Falei, olha, olha Deus nos arrochando um pouquinho mais, né, irmãos? Porque se a gente for olhar, né, quando era novo convertido, não sei os irmãos, mas novo convertido, irmãos, meus jejuns eram violentos, irmãos. Teve certo dia que eu olhei lá, que eu me olhei no espelho, irmãos, estava só a cabeça. Magrela, irmãos, e a cabeça parece que cresce nesses momentos, né? Então, irmão, jejum, muito jejum. Então chegou o momento que eu estava olhando assim, falei, claro que a gente tem que pedir sabedoria, irmãos, mas esse jejum estava me dando tanta intimidade com Deus, várias coisas sobrenaturais acontecendo, Deus me usando para várias coisas diferentes assim, através do jejum. Eu juntava com minha esposa e falava, Nilma, nós vamos fazer 3 dias de jejum. Como a gente não era muito acostumado, né? Vamos fazer com pão e água. Mas não é toda hora comendo pão, não, é só uma vez, 2 vezes no dia. A gente come um pedacinho de pão ali, bebe uma aguinha. Irmãos, a gente saía lá para Águas Lindas, porque Águas Lindas é mais isolado, né? A gente saía lá para Águas Lindas para fazer jejum, porque a gente sabe se fazer isso aqui, muitas coisas iam atrapalhar. Fala, vamos lá para casa da minha mãe, a gente pega a chave e vamos ficar nesse propósito. Mas o inimigo, irmãos, a gente novo convertido, né? O inimigo, ele tentava muito. Quando Jesus foi fazer jejum lá no deserto, quem foi atrás? O inimigo, né? Foi lá para tentar Jesus no deserto. O inimigo, ele nos tenta quando nós estamos nesse propósito. Então, certa vez eu fui lá para Águas Lindas com minha esposa, aí falei, vamos lá no monte, vamos no monte da Iara e vamos orar. Nós fomos lá para orar, irmãos. Mas quando chegou lá, eu nem lembro por quê. Quando chegou lá, nós começamos foi a discutir. Começamos foi a brigar, blá, 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 blá. Irmãos, começou uma discussão boba. Eu falei, é o propósito. É o propósito. Até que depois, vamos parar de brigar e vamos orar, porque nós viemos foi para orar. Então, note que o inimigo nos tenta, irmãos, ele faz de tudo. Quando a gente pensa em jejuar, a primeira coisa que a gente faz quando a gente decide jejuar é ouvir falar de comida, ou uma comida aparece na televisão, ou alguém fala ali que vai fazer um prato especial. Agora que eu já entreguei o jejum, eu posso falar, né? Hoje mesmo foi assim.
Estava lá no meu mistério, lá no meu segredo, e minha esposa, hoje eu vou fazer espetinho de carne. Falei, meu Deus. Irmãos, é interessante que uma vez eu estava na academia também, né? Primeira vez que eu fui. Eu estava na academia, eu estava lá na esteira. Aí estou lá na esteira, eu falei, agora eu estou bem, meu desempenho tá bom. Irmãos, aí tem uma televisão lá. Primeira coisa que apareceu na televisão, um prato de feijoada e um monte de comida aparecendo. Eu falei, mas é o inimigo mesmo, né, irmão? Então, irmãos, surge essas coisas também na nossa vida espiritual, para nos tentar, para nos provar e para fazer a gente retroceder. A Bíblia fala que se a gente fizer um voto com Deus, né, e não cumprir, é voto de tolo. Então, irmãos, Deus ele está falando para a igreja jejuar também, são os meios de graça para a gente perseverar até o fim. E se o inimigo te tentar, nós temos ali, né, que responder com a palavra. Foi assim que Jesus fez e o inimigo bateu em retirada. Então esse é o terceiro propósito da graça. Nos ajuda a perseverar até o fim. Quarto e último propósito da graça, irmãos. Quarto e último propósito da graça, segundo esse texto aqui. Nos tornar produtivos para o reino. Olha. Nos tornar produtivos para o reino. Vamos lá para o versículo 14? Olha só o que vai dizer no versículo 14. Que se deu a si mesmo por nós. Quem se deu a si mesmo por nós, né? Jesus. Que se deu a si mesmo por nós para nos redimir de toda a maldade e purificar para si um povo de sua propriedade, zeloso de boas obras. Olha, propósito da graça, irmãos, além de nos salvar, além de nos ensinar a viver em santidade, além de nos ajudar a perseverar até o fim, é nos separar, é separar um povo zeloso, zeloso de boas obras. Quando fala zeloso, é aquele povo que tem cuidado, é aquele povo que faz a obra de Deus com amor, com respeito, com temor e com reverência. É aquele povo que faz a obra de Deus com a motivação correta. Porque a questão não é só fazer, a questão é a motivação. Por que eu estou fazendo isso? É para o meu próprio benefício apenas? É para mim aparecer para o homem? É para mim arrancar algo de Deus ali? Ou é para mim agradecer esse tão grande presente que é a graça? Porque nós fomos, a Bíblia fala lá em Efésios 2, versículo 8, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, né, um poder sobrenatural de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Mas a Bíblia fala no versículo 10, que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então a obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. A obra de Deus, Deus separou um povo ali zeloso de boas obras. Agora é importante dizer que boas obras não são apenas coisas externas. As coisas externas têm que evidenciar aquilo que vem de dentro de nós. Porque não adianta só a aparência, né? Por exemplo, entregar sopa, entregar roupa, tudo isso é bênção. E a palavra de Deus nos ensina, mas não são, irmãos. As boas obras, elas começam de dentro. Porque a Bíblia fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo que brota de dentro. Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, temperança, fé, domínio próprio. É o fruto do Espírito, algo que brota de dentro. Eu entendo que as boas obras, irmãos, ela começa do interior transformado e não do exterior. O exterior apenas vai evidenciar o que está dentro de nós. Porque nós fazemos, irmãos, aquilo que o nosso coração está cheio. Nós falamos aquilo que está dentro do nosso coração, nós fazemos aquilo que queima dentro de nós. Mas existem também aqueles casos de pessoas que fazem com más intenções também. Então Deus, ele separou um povo zeloso de boas obras. Olha que maravilhoso que aconteceu ontem, né? Por isso que eu falo, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu estava ali, irmãos, fazendo a programação, né, na semana passada, e ali eu já anuncio, agora todo sábado de 16 a 18 eu vou fazer a programação, e toda segunda das 18 a 20 eu vou fazer a programação. Aí quando chega no sábado, aí começa tudo ir para os outros lados. Porque, irmãos, fazia muito tempo que eu não era chamado para trabalhar no sábado. Mas aí começou essa seca, aí o meu chefe já começou a me chamar. No dia do aniversário da igreja, eu falei que não podia vir por causa do aniversário, mas aí ele me chamou de novo. E aí não tem como ficar negando, irmãos, porque é falta de sabedoria. Negar para o chefe, irmãos, aí ele não vai contar mais comigo. Como é que ele vai contar comigo se eu ficar negando? Porque ele está precisando lá. Então, eu aceitei trabalhar no sábado também, e já nos ajuda bastante também, que é hora extra, né? Já nos ajuda bastante. Eu fiquei pensando, Deus, como é que vai ser? Aí eu pensei, já sei. Eu vou trabalhar, bato o ponto cedo,
bato cedo de manhã, né? Aí bato cedo de tarde, posso sair um pouco mais cedo. Aí venho correndo, venho voado para casa. Aí chego lá, já vou direto para a programação. Mas eu pensei, rapaz, isso não vai dar certo não, porque eu vou vir agoniado, não posso sair correndo nesse carro, né? Não dá certo isso. Aí mandei uma mensagem lá pro pastor e falei, pastor, hoje eu vou entrar às 17 horas. E aí Deus me deu a direção. Foi quando, né, eu entrei em contato na sexta-feira mesmo com o pastor Evaldo e pedi pro pastor Evaldo comandar o evangelismo de ontem. Então, olha só que maravilhoso, porque nós estamos falando aqui da obra de Deus. Olha só que maravilhoso, irmãos. Enquanto os irmãos estavam ganhando almas lá no Sol Nascente, nós estávamos ganhando almas lá na rádio, lá na programação. E essa programação, ela alcança muitas vidas. Os irmãos já estão começando a me mandar mensagem de novo. Os irmãos que ouviam antes estão mandando mensagem, agradecendo, estão felizes e voltaram a interagir de novo com essa programação. E eu vou contar o mistério aqui para os irmãos dessa programação, irmãos. Chegou um mês, né? Chegou um mês que ia vencer o aplicativo que eu pago lá na rádio. Já ia vencer. E eu estava pensando em não renovar mais o aplicativo da Web Rádio Ágape. Porque quando nós fizemos esse aplicativo era no tempo de pandemia, né? Então ajudou muito no tempo de pandemia, né? A obra não ficou parada. Só que chegou um momento assim que eu pensei eu perguntei para Deus, falei, Senhor, acho que eu não vou continuar mais não. Porque aplicativo, irmãos, é algo assim, não é aplicativo não é tanto alcance igual é uma rádio, né, de antena normal. Porque aplicativo as pessoas não são muito acostumadas com a tecnologia, e como a rádio ali mais é louvor que eu boto, pregações, coisas gravadas, as pessoas não gostam muito de coisas gravadas não, a pessoa gosta de ao vivo, ver que tem alguém do outro lado ali. E como eu não estava tendo tempo para cuidar do aplicativo, eu pensei, Senhor, acho que eu vou perguntar para Deus, Deus, eu continuo com esse aplicativo ou não continuo com esse aplicativo? É o Senhor que vai me dar a resposta. Aí, meus irmãos, na mesma semana, não fui eu que procurei o pastor, foi o pastor que me procurou. Na mesma semana ele falou, pastor William, eu sei que o evangelista Roberto gosta de fazer a programação, eu sei que seu ministério também é abençoado, e vocês são bênção na minha vida, então você não quer não uma programação para vocês fazerem a programação? Aí eu vi isso como uma resposta de Deus. Porque ele falou assim, ó, você pode fazer a programação da sua casa mesmo, precisa nem vir aqui. E para fazer a programação lá de casa, irmãos, eu tenho que continuar com o aplicativo. Então eu vi ali uma resposta de Deus na mesma semana. E, irmãos, e aconteceu uma coisa também bem forte. Uma ouvinte que nunca mais tinha mandado mensagem, né? Aí teve um dia que ela me mandou uma mensagem ali abençoando, né? Deus abençoe seu dia, pastor, Deus abençoe. Ela é a irmã lá da Ocidental, não vou falar o nome aqui para não expor, né? De repente a irmã não quer que fale o nome dela, mas ela é lá da Ocidental. Aí nesse dia ela me mandou uma mensagem. Quando ela me mandou uma mensagem, aí eu mandei uma mensagem de volta também, abençoando ela. Falei, amém, irmã, Deus abençoe a senhora e sua família, porque ela tinha muita luta com o esposo e com a família dela lá, né? Para o filho se libertar. Aí eu abençoei ela também, irmãos. Aí logo depois, essa irmã já me mandou outra mensagem, desesperada no áudio, chorando. Falou, pastor William, ore por mim, pastor, pede para os irmãos lá da igreja orar por mim, porque a minha mãe saiu, ela entrou dentro de um carro aqui, ela não é de sair desse jeito, ela entrou dentro do carro, ninguém sabe para onde ela foi, ela saiu, desesperada, irmãos, chorando. Ouvinte da rádio, né, que eu ouvia lá na Rádio Resgate. Aí na mesma hora eu já comecei a orar, pedi para minha esposa orar também, falei, Nilma, ora aí pela irmã, para que Deus quebre todo laço, todo impedimento, que eu creio que é algo do inimigo ali. Aí quando foi de tarde, eu passei a manhã toda orando, repreendendo e pensando, né, meu Deus, o que aconteceu? Aí quando foi de tarde, essa irmã, aí eu perguntei, né, o que tinha acontecido. Aí quando foi de tarde, essa irmã me mandou uma mensagem de volta chorando de novo. Falou, pastor William, minha mãe chegou aqui, graças a Deus minha mãe está viva, minha mãe está bem, só que ela está machucada porque ela sofreu um sequestro relâmpago. Tinha sofrido um sequestro relâmpago e ainda o sequestrador machucou ela ali, irmãos. Aí eu falei, tá vendo a importância de se alcançar vidas pela rádio? Porque essa ouvinte, ela tinha o meu contato, eu creio que foi algo de Deus ali, nunca mais tinha mandado mensagem, mas nesse dia ela mandou mensagem, a mãe dela não tinha sido sequestrada ainda, depois que ela mandou mensagem, é que a mãe dela foi sequestrada. Então eu creio que Deus fez ela mandar uma mensagem para que a gente pudesse orar e repreender todo o mal. Porque nós oramos, minha esposa repreendeu também, porque Deus, irmãos, Ele age, mas Deus Ele age através das orações. Quando os amigos de Jó foram perdoados ali, eles tiveram que ir até Jó para Jó orar por eles. Ué, mas Deus não podia ter perdoado antes? Podia, mas os amigos tiveram que ir até Jó para Jó orar. Também com Abraão aconteceu isso também, né? Com Abraão, esqueci o nome do rei, acho que era Abimeleque. Abimeleque se engraçou ali com Sara, então Deus precisava perdoar Abimeleque, mas Abimeleque teve que ir até Abraão, para Abraão orar por ele, para ele ser perdoado. Então note que Deus ele faz todas as coisas, mas é através da oração. Então nós oramos e Deus repreende esse mal. Aí os irmãos entenderam a importância disso tudo.
Aí nessa semana eu fiquei pensando, na semana que aconteceu isso, eu fiquei pensando, nossa Senhor, e essa rádio alcançava tantas vidas. Eu gostava de fazer essa programação em tantas vidas. Olha a irmã Raimunda é fruto da rádio, da Rádio Resgate. Então, a irmã Raimunda ficou procurando a igreja. Cadê a igreja daquele pastor que falava na rádio? Foi parar lá em outra igreja. Falou, esse não é o pastor não. Mas irmãos, ela está aqui graças à rádio também. Aí essa semana eu fiquei pensando, aí voltou aquela vontade no meu coração. Falei, Senhor, está nas suas mãos, é o Senhor que sabe. Aí note que Deus abriu essa porta, irmãos. Não foi à toa, foi através de orações. E ontem quando eu perguntei para o pastor, está em 3 sintonias diferentes aí. Eu falei, seja feita a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, a graça separa também um povo zeloso de boas obras. E só para encerrar, o testemunho que eu falei para os irmãos, é rapidinho. A graça, irmãos, nos ajuda nos dias maus também. Teve um dia que eu acordei no domingo, teve um dia que eu estava tendo alguns problemas, né, com uma ovelha. A ovelha estava meia para lá, meia para cá, e o que dói no coração do pastor é quando você vê uma ovelha caindo, né, irmãos? Isso dói muito no coração do pastor. Então eu estava tendo esse problema. Aí eu acordei no domingo, irmãos, este domingo, minha cabeça estava doendo bastante, estava aquela dor de cabeça, e eu acordei assim, falei, meu Deus do céu, me ajuda. Aí eu tinha que conversar, né, com a família dessa pessoa que estava ali, né, precisando de ajuda. Aí eu fui conversar com a família, aí cheguei, passei meu domingo com dor de cabeça, me sentindo mal, mas fui lá conversar, aconselhamos, oramos, fizemos a obra ali. Aí voltei para casa. Quando eu voltei para casa já estava tarde, e nós tínhamos ainda que abrir o culto no domingo, lá no Sol Nascente. Os irmãos lembram que antes nós estávamos no Sol Nascente, lá era mais longe, mais dificuldade a gente enfrentava, então ainda tinha que abrir o culto, dirigir o culto no domingo, e eu estava com dor de cabeça, estava mal, ainda teve essa obra para fazer. Aí eu voltei para casa, almocei. Quando eu almocei já era tarde, eu falei, Senhor, agora eu vou descansar um pouco para me poder dirigir o culto de noite. Irmãos, eu deitei na minha cama, quando eu deitei na minha cama, eu falei, Senhor, agora eu vou descansar, o telefone tocou, o telefone tocou lá. Falei, meu Deus do céu. Aí quando eu olhei para o telefone, a vizinha que morava do lado da igreja, lá no Sol Nascente a igreja do lado e o bazar do outro lado, grudado no outro. Aí a vizinha me ligou, que era o tempo chuvoso, estava tempo de chuva, ela falou, pastor, deu uma chuva aqui, deu um vento, a placa caiu em cima do telhado, quebrou o telhado e está molhando as roupas tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí vai o pastor cansado, com dor de cabeça, no dia mal, vai o pastor lá para a igreja, no Sol Nascente. Eu liguei para o pastor Everaldo e falei, já estou indo. Irmão, chegou lá, eu não sabia o que fazer. A chuva já tinha passado, estava só chuviscando. Mas eu não sabia o que fazer. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí o pastor vendo a obra sendo destruída, irmãos, a gente dá até a vida pela obra. Aí eu subi em cima do telhado, irmão, subi lá, só que o telhado estava molhado. E a recomendação diz, nunca suba no telhado molhado. Mas eu tinha que subir, que eu estava vendo tudo destruído. Aí eu subi no telhado, irmãos, pisando assim com cuidado. Irmãos, quando eu dei um passo assim, aí eu entendi aquela frase, eu vi o mundo desabando sobre os meus pés. Quando eu dei um passo, irmãos, a telha quebrou. E foi coisa de 1 segundo. Foi coisa de 1 segundo. A telha quebrou, eu desci em pé. Do jeito que eu desci, tinha uma prateleira daquelas de aço. Deus dá livramento, irmãos. Mesmo no dia mau, Deus dá livramento. Aí tinha uma prateleira daquela de aço, eu caí em cima da prateleira, a prateleira foi amassando degrau por degrau dela, assim. Instante por instante, né? Foi amassando assim. E eu caí no chão em pé, irmãos. Quando eu caí no chão em pé, todo arranhado aqui o braço, ensanguentado, falei, meu Deus do céu. Mas até no dia mau, Deus dá livramento também. Foi coisa de 1 segundo. Mas, irmãos, o cristão, até quando cai, ele cai de pé. Para a glória e para a honra do Senhor. Mesmo sangrando, mesmo ferido, mesmo machucado, mas o cristão, quando cai, ele cai de pé. Quando está na presença de Deus. Aí quando eu caí lá e vi aquele sangue, aí eu fiquei mais desanimado assim. Aí, meus irmãos, eu pedi a graça de Deus. A graça de Deus me invadiu naquele dia. No lugar de eu reclamar, no lugar de eu chorar, que deu vontade até de chorar. Mas no lugar de eu reclamar, no lugar de eu questionar a Deus, murmurar, eu falei, Deus, me dê graça. Aí lá tinha uma mesa, eu lembro que tinha uma mesa assim, né? Botava as roupas em cima. Aí eu cheguei nessa mesa, irmãos, aí eu fiz desse jeito assim. Coloquei as 2 mãos na mesa, fiquei com minha cabeça baixa e falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor fala que nas nossas vidas nós vamos passar pelo dia mau. Falo, Senhor, hoje eu estou vivendo o meu dia mau. Mas a tua palavra diz que o Senhor vai estar conosco todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. Então, Senhor, me ajude hoje, meu Pai. Me ajude, Espírito Santo de Deus, me ajude a superar tudo isso.
e o telhado quebrado, todo mundo preocupado, mas deu tempo de eu fazer essa oração. Eu me ajude a superar tudo isso. Irmãos, na mesma hora eu senti aquele arrepio. Sabe aquele arrepio que vem tomando seu corpo todo? Eu não tenho nem cabelo, né? Mas nessa hora parece até que os cabelos arrepiaram. E tá aquele arrepio assim do Espírito Santo, irmãos. E os olhos começaram a encher de lágrima. Mas não de tristeza. Aquela lágrima de alegria que a presença de Deus começou a tomar conta de mim. Se a gente for olhar com os olhos humanos, telhado quebrado, tudo destruído, eu todo machucado, sangrando, e eu me alegrando, regozijando na presença de Deus. Aí depois dessa oração, o pastor Everaldo chegou, as coisas começaram tudo a dar certo. Aí nós fomos numa rua lá, aí Deus, né, mostrou até um rapaz lá. Nessa rua, o rapaz falou, eu tenho uma telha dessa. Onde que a gente achar uma telha? No domingo, chovendo, tudo fechado. O rapaz falou, eu tenho uma telha dessa. Você quer que eu arrumo lá? O rapaz ainda se ofereceu para arrumar. Eu falei, não moço, não vai não, você vai cair, eu caí lá do telhado, você vai cair também. Ele falou, eu vou, peraí. Pegou a telha, foi lá, subiu em cima do telhado, irmãos, eu só orando, Senhor, livramento, porque ele não caia também. Irmãos, esse rapaz arrumou a telha, ficou tudo consertado. Quando foi de noite, nós fomos para o culto, eu já fui renovado. O culto foi uma bênção, louvores abençoados, palavra abençoada, e eu só chorando de alegria na presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque no dia mau, se a gente pedir pela graça de Deus, Ele nos dá esse poder sobrenatural de suportar até mesmo os dias maus. Então, quando as coisas começarem a dar errado na nossa vida, no lugar da gente ficar triste, com raiva, vamos pedir essa graça de Deus, irmãos, que é um poder sobrenatural que Deus nos dá, e Ele vai nos fazer vencedores. Amém, meus irmãos? Essa foi a mensagem, irmãos. Quem crê na palavra do Senhor, aplauda a palavra do Senhor, irmãos. É a palavra que os irmãos estão aplaudindo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz nas nossas vidas, para a glória e para a honra do Senhor.